Ao da igreja com graça e paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem em Filipenses, capítulo 1, obrigado. Capítulo 1, a partir do versículo 12. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Como o pastor Adiel já falou, nós estamos na semana de santificação e consagração ao Senhor. Vamos aprender um pouquinho como ter uma vida consagrada com o nosso apóstolo Paulo. Amém? O título dessa ministração hoje, eu coloquei como uma pergunta, para que nós já possamos refletir desde já. Morrer é lucro? Que nós possamos estar atentos à palavra para termos a resposta ao final, amém? Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Todos encontraram? Amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ouvem falar com mais devassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Somente até aqui, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Novamente a pergunta: morrer é lucro? Vamos analisar a vida do apóstolo Paulo para compreendermos como ele tinha uma vida consagrada ao Senhor. Vamos aprender com ele algumas lições para que nós possamos praticar em nosso dia a dia, para também alcançarmos uma vida verdadeiramente consagrada ao Senhor. Esta afirmação de viver é Cristo e morrer é lucro, principalmente a última parte, morrer é lucro, ela pode soar como uma afirmação meio insana para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo em suas vidas. No versículo 12, Paulo começa dizendo assim: as coisas que me aconteceram. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo olhou para o passado dele e não olhou com um olhar de autopiedade. Por mais que ele tenha sofrido, ele não olhou para o passado dele como um coitadinho, mas ele olhou dando graças a Deus, agradecendo a Deus, porque tudo o que ele passou contribuiu para o progresso do Evangelho. E ele fez um resumo do que ele passou
aqui no 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24 até o 28, que ele diz assim. Quando ele começa no versículo 23, ele já alerta que está falando como fora de si, sobre os sofrimentos que ele passou em prol do evangelho. Diz assim a partir do versículo 24: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja, tudo que o Paulo passou, e ele olha para esse passado dele e agradece ao Senhor, dá graças ao Senhor, porque todo esse sofrimento que ele passou contribuiu para o progresso do Evangelho. Paulo tinha a vida tão consagrada ao Senhor que tudo o que importava para ele era que o reino de Deus avançasse, é que a mensagem da salvação fosse anunciada até os confins da terra. Então todo o sofrimento que ele passava não era de se comparar com o resultado que teria e tem até hoje. Hoje nós estamos aqui ouvindo este evangelho muito por causa desta ousadia que Paulo teve, usado pelo Espírito Santo de Deus, é claro, porque ele mesmo não faria nada sem o Espírito de Deus. Aqui nessa carta de Filipenses, nesses versículos que lemos, nós podemos ver a situação de Paulo logo nos primeiros versículos, quando ele diz que ele estava em uma prisão domiciliar. Notamos que o futuro de Paulo aqui era incerto. Ele poderia ser liberto a qualquer momento, mas também tinha o risco do imperador Nero decretar a morte dele. Era incerto o futuro de Paulo. E mesmo assim, diante de toda essa situação, em um cárcere algemado, ele foi capaz de transmitir à igreja do Senhor, tanto naquela época como até hoje, preciosos ensinamentos, preciosos segredos da palavra do Senhor. Graças a essa ousadia do Senhor, nós podemos compreender mais a palavra do Senhor escrita. Através da vida dele, através do testemunho dele, nós podemos compreender mais o agir do Senhor na nossa vida, como ele agiu naquele tempo e como ele age hoje, como ele agirá amanhã. Vamos analisar agora algumas características que nós podemos aprender na vida de Paulo, apontada nesses versículos. A primeira característica que nós vemos logo nos primeiros versículos, de 12 a 14, na vida de Paulo, é que, para ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos esquecer a zona de conforto. Na zona de conforto não tem como ser discípulo do Senhor Jesus. Eu achei isso interessante e eu procurei uma definição do que é realmente ser uma zona de conforto. Eu achei a seguinte definição: a origem da palavra conforto vem do latim confortare e significa aliviar a dor ou a fadiga. Está associada a um estado prazeroso de harmonia fisiológica, física e psicológica entre o ser humano e o ambiente. É a nossa tendência de evitar os medos e ansiedades ou algum tipo de desgaste. Tendemos a ficar no território onde podemos predizer e controlar os acontecimentos, que pode garantir um desempenho constante, porém limitado e com uma pseudo-sensação de segurança. Eu achei interessante esse final. Tendemos a ficar no território onde podemos predizer e controlar os acontecimentos. Ora, se nós somos discípulos do Senhor Jesus, uma coisa que nós não teremos como fazer é predizer e muito menos controlar os acontecimentos. Porque se formos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus, a nossa vida, o controle das nossas vidas está na mão do Senhor Jesus Cristo, não nas nossas. A nossa vida é toda direcionada pela vontade soberana do Senhor sobre as nossas vidas, que de fato nós estamos sendo discípulos do Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, a vida de Abraão. Abraão, na época era Abraão ainda.
quando Deus chamou Deus foi até Abraão e falou: Abraão, sai do meio da tua parentela e sai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão fez o quê? Obedeceu. Ele saiu da zona de conforto dele. Eu creio que ele tinha uma vida confortável, tinha lá os seus mantimentos. E mesmo assim, estava no meio da parentela. Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu, pegou a sua família, pegou o seu sobrinho, se levantou e foi em direção aonde ele não sabia. Ele não conhecia o destino dele. Ele foi guiado pela palavra do Senhor. Onde está a zona de conforto de Abraão numa situação dessa? Sair sem saber para onde é. Sair de um lugar que ele tinha. Ele conseguia predizer os acontecimentos, conseguia controlar a situação onde ele estava. De repente, Deus pede para ele sair do meio da parentela, caminhar sozinho por um mundo que ele não conhecia. Ele não tinha zona de conforto. E nós, que queremos ser discípulos do Senhor Jesus, precisamos compreender isso. Não tem como sermos discípulos do Senhor Jesus numa zona de conforto. Duas consequências eu aprendo que a zona de conforto causa, que pode ser destrutiva na vida de um discípulo, na vida de um cristão. Primeiro, a primeira consequência, entre várias, eu coloquei duas, mas tem várias. A primeira consequência é o desperdício dos talentos. Deus nos dá talentos para usarmos em prol do reino dele. E por nós queremos ficar presos na zona de conforto, nós fazemos como aquela parábola de talento, aquele que recebeu enterra o seu talento. Porque eu não quero me predispor a trabalhar para o reino do Senhor. Eu não quero sair da minha casa e ter que ir abençoar uma pessoa lá fora, cuidar das feridas dele. Eu prefiro enterrar esse talento, eu prefiro ficar na minha zona de conforto. É mais confortável, mais seguro. E a segunda consequência é baixo desenvolvimento, baixo investimento no autodesenvolvimento. Ou seja, nós não temos muita disposição de aprender mais a palavra do Senhor. Eu estar vindo no culto de sexta e domingo, no máximo, já está suficiente para mim. É isso, está confortável. Eu não preciso mais buscar vir na escola de pregadores, eu não preciso mais vir no encontro das varoas, eu não preciso vir na EBD, eu não quero acordar cedo. Eu gosto de dormir. Como vou acordar cedo? Não vou acordar. Eu prefiro ficar na zona de conforto. Então, na zona de conforto, nós não conseguimos deixar que o Espírito Santo ministre tudo o que ele tem para ministrar em nossas vidas. E o que Jesus diz sobre a zona de conforto? Ele diz algo sobre isso lá em Mateus 8, versículo 18 a 20. Diz assim Jesus: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha uma zona de conforto quando ele estava aqui na terra, porque o tempo todo ele estava preocupado com as almas que precisavam ser resgatadas. O tempo todo ele estava preocupado em obedecer às ordens do Senhor, que era evangelizar as pessoas, que era cuidar dos pecadores, resgatar os pecadores. O tempo todo ele não teve onde reclinar a cabeça. E o que Jesus quis dizer para esse escriba? Esse escriba provavelmente era um homem que tinha uma posição social confortável, tinha as suas finanças, o seu lar. Jesus quis mostrar para ele que é necessário avaliar o fator custo. Nós precisamos contar os custos que teremos se quisermos ser discípulos de Jesus verdadeiramente. Isso, ser discípulo de Jesus, irá muitas vezes nos custar a nossa popularidade. Se nós queremos ser agradáveis para todo mundo, provavelmente nós perderemos essa popularidade, porque quando nós pregamos o nome do Senhor, muitos são confrontados pela palavra e começam a pensar que somos nós que estamos falando. Irá nos custar também
uma vida fácil. Não haverá vida fácil. Deus não nos prometeu uma vida fácil. Pelo contrário, Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós teremos que estar disposto a dizer não às tentações, a esbofetar o nosso próprio corpo se for preciso. Nós teremos que estar disposto a dizer não para o mundo. Nós teremos que estar disposto a andar na contramão do mundo, sair dessa loucura do mundo e ir em outra direção diferente, para fazermos a diferença neste mundo. Nós precisamos estar dispostos a passar até mesmo por sofrimentos pelo nome do Senhor, por tribulações e provações. E pode ter certeza que todo discípulo do Senhor Jesus verdadeiramente vai passar por situações difíceis, vai passar por provações, vai passar por tribulações. E se estivermos aqui até mais perto da volta do Senhor Jesus, como já tem pregado aqui, já temos os sinais que Ele está às portas, mais difícil ficará a vida do discípulo do Senhor Jesus neste mundo. E nós temos que estar preparados até mesmo, se preciso, perder a nossa própria liberdade, como Paulo, e até mesmo a nossa própria vida, por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar dispostos a entregar a nossa vida verdadeiramente em prol do Evangelho, em prol do reino do Senhor. Nós estamos dispostos a isso? Nos versículos 12 e 14 que lemos em Filipenses, nós podemos ver que Paulo, ele compreendeu muito bem essa resposta de Jesus ao escriba, porque ele estava numa cadeia em Roma, ele estava algemado, e ele saiu dessa zona de conforto. Paulo, ele não só compreendeu, como ele viveu na pele o que é estar fora da zona de conforto. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma e provou que isso não era um empecilho para a propagação do evangelho. As prisões dele serviam de abrir novos horizontes para anunciar a palavra do Senhor. As prisões onde Paulo era preso, ele não deixava de pregar a palavra do Senhor. O corpo de Paulo, o Paulo estava preso, mas o evangelho nunca é preso. Onde quer que a gente esteja, sempre há uma alma sedenta para ouvir a palavra do Senhor. Onde o Senhor nos colocar é porque ainda que seja uma única alma que o Senhor quer resgatar. E nós precisamos estar na posição de discípulos do Senhor. As prisões de Paulo, a ousadia de Paulo, os sofrimentos de Paulo serviam como estímulo aos irmãos para pregarem o evangelho com mais ousadia, como nós lemos aqui no começo. Através do sofrimento de Paulo, através do testemunho verídico de Paulo, os irmãos se empolgavam para anunciar mais o evangelho do Senhor, para irem também, seguindo o exemplo do Senhor, seguindo o exemplo de Paulo, anunciando a palavra do Senhor. É preciso sairmos da zona de conforto para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir através das nossas vidas, para agir em nossas vidas em prol do Evangelho do Senhor. Não há discípulo preso na zona de conforto. O controle da nossa vida deve estar nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não queira controlar a sua vida. Deixe que o Espírito de Deus te conduza, nos conduza onde quer que Ele queira. Permita que o Espírito Santo de Deus seja o Senhor verdadeiramente em nossas vidas. E a pergunta que eu quero deixar nessa primeira lição é: nós já saímos desta zona de conforto? Ou será que tem algo ainda nos prendendo nesta zona de conforto, impedindo que o Espírito Santo de Deus opere o propósito de Deus em sua plenitude em nossas vidas? Que nós possamos refletir. Uma outra característica que vemos nesses versículos que lemos de Filipenses é que Paulo tinha uma alegria extracircunstancial. Isso nós vemos do versículo 15 ao 20. Agora, em Mateus capítulo 5, versículo 11, diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Paulo, com certeza, acreditou fielmente nesse versículo, porque nós vemos todo esse sofrimento e ele começa a carta de Filipenses dando graças a Deus por aquela igreja. Em todo o tempo nós vemos a alegria de Paulo
não pelas coisas dele, mas por ver o evangelho do Senhor, a mensagem da salvação sendo anunciada, ainda que fosse a custa de sofrimento na vida dele. Ele se alegrava. A alegria dele não estava na circunstância do que ele estava passando. A alegria dele não estava poupada, não estava com a base naquilo que ele podia tocar, naquilo que ele podia sentir, mas a alegria dele era pela fé no Senhor Jesus. O ministério de e no versículo 18, no final do versículo 18, Paulo expressa essa bem-aventurança na vida dele, que nós lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 11, quando ele diz assim: com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Havia irmãos, falsos irmãos, que estavam pregando a palavra por pretexto e porfia, julgando que assim estavam colocando mais sofrimento na vida de Paulo em suas cadeias, porque achavam que o Paulo se preocupava com receber a glória do evangelho. Mas Paulo não se preocupava com isso, ele deixou claro que o que importa é que Cristo seja pregado, que Cristo seja anunciado, por pretexto ou por verdade. E é interessante que para Paulo falar isso, é porque aqueles irmãos que estavam pregando por porfia e inveja, embora esteja com o intuito errado, com um propósito errado, eles estavam pregando o evangelho genuíno, eles estavam pregando o nome do Senhor Jesus de fato verdadeiro. Porque senão Paulo não teria dado graças até por isso, por eles estarem pregando, ainda que porfia ou por inveja. Paulo não se preocupava em receber a glória. Ele se alegrava que, mesmo por inveja de porfia, o nome do Senhor Jesus já estava sendo anunciado. Para Paulo, o importante era o evangelho ser proclamado de boa vontade ou por inveja, não importa. Não importa, contanto que Cristo seja anunciado em todo o tempo. Que Cristo seja engrandecido. Ele queria que Cristo fosse engrandecido pela vida ou pela morte dele. O importante era que Cristo fosse engrandecido com toda a vida dele, com todas as ações dele. Paulo não olhava para as provações circunstanciais. Ele olhava para um futuro promissor, onde o evangelho do Senhor fosse pregado, anunciado a todas as criaturas até os confins da terra. Era isso que Paulo tinha em mente. Ele não ficava olhando para o passado com um olhar de autopiedade, ele olhava para o passado e agradecia, porque tudo aquilo que ele passou tem contribuído para o progresso do evangelho, e olhava para o presente dele com alegria, porque via que o nome do Senhor estava sendo anunciado e que as prisões dele estavam estimulando a outros a anunciarem a palavra do Senhor. E Paulo sabia que as suas leves e momentâneas tribulações não eram para se comparar com sua glória vindoura. É por isso que ele tinha essa convicção de pregar o evangelho do Senhor, de anunciar a palavra do Senhor, de viver verdadeiramente em prol da palavra do Senhor, em prol do reino do Senhor. Tudo na vida do Paulo tinha apenas um propósito, uma finalidade: anunciar a boa nova do Senhor, para que mais almas fossem alcançadas pela pregação do evangelho. Esta vida de Paulo, como nós vemos uma vida consagrada ao Senhor. E agora nós podemos olhar para nós e fazermos a nossa pergunta: e nós? Como temos vivido o nosso dia a dia? Qual tem sido nosso objetivo? Qual tem sido a nossa meta como discípulos do Senhor Jesus? A nossa meta tem sido alcançar mais vidas, onde quer que a gente esteja. A nossa meta tem sido que a nossa vida, que o nosso testemunho impacte as pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, que até mesmo as nossas dificuldades que enfrentamos no dia a dia, a nossa meta é que essas dificuldades venham inspirar outros a seguirem o caminho do Senhor. Nós temos olhado para a nossa vida, para o nosso passado e dado graças a Deus, porque o nosso passado, por mais difícil que tenha sido, ele tem nos fortalecido, ele tem nos edificado na presença do Senhor e tem servido de exemplo para outros virem para a presença do Senhor. Nós possamos, como Paulo, olhar para o nosso passado e ver que Deus tem operado nas nossas vidas para um propósito maior, ainda que a gente não possa compreender hoje, que nós possamos deixar a nossa vida nas mãos do Senhor verdadeiramente. E uma terceira característica que nós podemos aprender nestes versículos é
que Paulo, ele não perdia tempo com as coisas deste mundo. Marcos capítulo 8, versículo 35 diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Paulo mostra que confiou plenamente nesta palavra de Jesus, que ele entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Quando ele teve aquele encontro com Jesus a caminho de Damasco, verdadeiramente ali ele nasceu de novo. Verdadeiramente ali Paulo foi transformado. E ele deixou de ser perseguidor dos cristãos para ser perseguido. Uma mudança drástica na vida dele. Só isso já mostra como ele saiu da zona de conforto dele. Nos versículos 21 a 25, de que lemos em Filipenses, Paulo deixa claro que a pregação do evangelho é mais importante do que sua própria vida. Ele diz, quer pela sua vida, quer pela morte dele, que o nome do Senhor seja engrandecido em todo o tempo. É impossível parar a propagação do evangelho através de uma pessoa, de um discípulo de Jesus que age como Paulo, que se entrega totalmente nas mãos do Senhor, sem se olhar para as próprias necessidades, sem olhar para o que está à sua volta, sem se preocupar com o que falam ou pensam dele. Quando nós verdadeiramente fomos discípulos de Jesus e verdadeiramente temos um propósito verdadeiro de discípulo do Senhor Jesus, que nós temos em nossa mente que o que importa é que o Evangelho do Senhor seja anunciado, aonde há uma alma que ainda não conhece, ainda não ouviu a palavra do Senhor. Quando nós temos em nossa mente que o que importa é que essas almas sejam abraçadas pelo amor do Senhor e recebam a mensagem da salvação, assim como nós outrora recebemos quando o Senhor enviou alguém para ir lá e nos resgatar de onde estávamos. Quando nós temos essa convicção de que nós estamos aqui como peregrinos, não para nos esbanjarmos com os prazeres deste mundo, com as distrações deste mundo que este mundo oferece, mas quando nós compreendemos e temos a convicção de que nossa vida aqui é para propagação do Evangelho do Senhor e alcançar aqueles que foram eleitos, mas ainda não sabem que foram eleitos, que nós possamos anunciar com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, a palavra do Senhor, o plano da salvação do Senhor, como Paulo fez. Como Paulo fez a vida dele. Ele não se importava nem mesmo com a própria vida. O importante para ele era o Senhor ser anunciado. Quando isso acontece, o Evangelho torna-se oxigênio em nossas vidas. Quando o Evangelho torna-se oxigênio em nossas vidas, então nós começamos a compreender como é esta vida do Paulo consagrada ao Senhor. Como é ter verdadeiramente uma vida consagrada ao Senhor. Quando nós acordarmos. Vou começar por uma segunda-feira, que tem aquela ditado de segunda-feira, né? Quando nós acordarmos na segunda-feira, pela manhã, e sentirmos essa alegria de Paulo, de estar vivo. Vou falar de estar vivo, em prol do reino. E nós vamos sair para o nosso trabalho, no ônibus, onde quer que esteja, e nós temos uma coisa em mente. Eu estou aqui para dar um bom testemunho do Evangelho do Senhor. Eu estou aqui para aproveitar a oportunidade. E aqui do meu lado, nesse ônibus, pode ter uma pessoa que Deus quer resgatar. Pode ter uma pessoa que Deus quer tirar pensamento de suicídio da cabeça dele. Mas nós precisamos estar sensível a essa instrução do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar agindo verdadeiramente como discípulos do Senhor Jesus. Lá no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que a gente esteja, que o que nos mova a cada manhã para levantar das nossas camas e ir trabalhar e estudar, para quem trabalha, não seja adquirir o salário no final do mês. Para quem estuda, não seja adquirir o diploma, somente isso. Não seja somente isso. Claro que nós precisamos estudar e nós precisamos trabalhar para ter o nosso pão de cada dia. Mas que o fim não seja, o principal fim não seja isso, mas seja aproveitar as oportunidades que temos, que Deus nos dá para a propagação do Evangelho, para propagar a mensagem de salvação,
Há tantas pessoas ao nosso redor que precisam dessa palavra de salvação, ainda que elas não compreendam, ainda que elas não enxerguem. Talvez o Espírito Santo de Deus queira nos usar para tirar a escama dos olhos deles. E nós precisamos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto para anunciar a palavra do Senhor. Eu trabalho ali na 716 Sul, lá perto do centro clínico. E quando eu venho, eu passo ali perto daquele cemitério, Campo da Esperança, né? Campo da Esperança, e eu fico olhando aquele tanto de túmulo, eu fico imaginando e falo, Deus, quantas almas estão ali? Quantas almas vieram parar nesse buraco e não te conheceram? Às vezes, o servo do Senhor estava do lado dele, mas por covardia ou por não querer sair da sua zona de conforto, não abriu a sua boca para falar do amor de Deus para ele. O Evangelho é o maior presente da humanidade. E Paulo sabia disso. E é por isso que Paulo pregava com tanto fervor, com tanto amor, com toda a sua vida. Paulo olhava, enfatizava no passado dele não o sofrimento, mas o progresso do Evangelho. Ele via um propósito divino em tudo que acontecia na vida dele. No presente, Paulo se alegrava com a propagação do Evangelho, mesmo quando as pessoas o invejavam, como nós vimos. E para o futuro, Paulo olhava com ardente expectativa de engrandecer o nome do Senhor com a vida dele ou com a morte dele. Paulo olhava para as prisões com novas fontes de evangelização. De fato eram, onde o Senhor colocava ele, anunciava a palavra. Todo o sofrimento do Paulo contribuiu para o progresso do Evangelho. E assim aí em nossas vidas, muitas vezes o nosso sofrimento pode contribuir para o progresso do Evangelho. Porque quando passando por alguma dificuldade, nós fomos capacitados a instruir outros que estiverem passando pela mesma dificuldade que um dia nós passamos. Podemos ver que o difícil, agora nós vamos compreender o título. Até aqui, então, nós podemos ter percebido que o difícil não é nós afirmarmos que morrer é lucro. O difícil mesmo é a primeira afirmação: viver é Cristo. A nossa vida, nós podemos fazer essa afirmação, viver é Cristo, porque quando nós conseguirmos fazer essa afirmação que o Paulo fez, que viver é Cristo, porque a vida dele verdadeiramente foi de Cristo, ele verdadeiramente pôde viver. Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Nós podemos fazer essa afirmação quando nós olharmos para nós e nosso coração, com toda a convicção, nos disser, pode falar, e nós dissermos que viver é Cristo, automaticamente morrer será lucro. Porque quando morremos no lucro, nós descansamos de todos os sofrimentos que temos aqui na terra. Como o pastor falou, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá sofrimento. Então, de fato, para o discípulo verdadeiro de Cristo, morrer é lucro. E enquanto estivermos vivendo, viver tem que ser Cristo. Porque se não for Cristo, morrer não vai ser lucro. Então, vivamos, que nós possamos verdadeiramente dizer que não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Amém? Eu queria concluir deixando uma pergunta no ar para refletirmos durante os dias, quem sabe até a volta de Jesus. Cada pergunta que nós deixamos aqui é para refletir até a volta de Jesus, que a palavra tem que trabalhar em nós até que Ele venha. O que tem nos segurado neste mundo? Nós vemos que Paulo, no versículo 23 e 25 a 25, ele enfrentava um dilema. Ele tinha o desejo de estar com Cristo, de ir, morrer e estar com Cristo. Mas ele julgava mais necessário ficar na carne. Na carne não é no pecado, é meu irmão, mas estar aqui no mundo para que pudesse instruir a igreja para o progresso e gozo da fé da igreja. Olha só que atitude mais nobre, né? Entre estar com Cristo, que ele mesmo fala incomparavelmente melhor, ele optava por estar com a igreja, com os irmãos, para que pudesse auxiliar eles no progresso deles, no gozo da fé. É claro
que primeiramente a soberania, a vontade de Deus prevalecia na vida dele. E o segundo tópico era isso, ele preferia estar aqui, preferiu estar com a igreja. E o que tem nos segurado neste mundo, irmão? O que tem nos segurado neste mundo? O que tem feito com que muitas vezes você deseja que a volta de Jesus demore um pouquinho mais? O que tem causado isso? Nós vemos Jesus na obra de Paulo. Ele queria por quê? Porque queria o progresso dos irmãos da igreja. E em nossas vidas, o que tem nos segurado? Será que é alcançar um carro? Fala, não, Deus, agora não, eu ainda não tenho nenhum carro, no meu caso. Eu não tenho nenhum carro ainda, pai. Tirei a carteira agora em agosto, deixa eu dirigir um pouquinho. Será que é isso que tem me segurado? Será que é minha aposentadoria para curtir as minhas férias no litoral? É isso que tem me segurado neste mundo? Será que é conquistar a minha casa própria? O que tem nos segurado neste mundo? É o desejo de que aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que eles sejam alcançados? Ou é apenas um interesse nosso mesmo? Que o nosso desejo seja ver cada alma ao nosso redor alcançada pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Deixando para refletir também outra afirmação de Paulo, se encontra em Filipenses 3, versículo 8, que diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou inútil para ganhar a Cristo. Que nós possamos ter este mesmo pensamento, que todas as nossas vontades se tornem as vontades do Senhor, que as vontades do Senhor prevaleçam em nossa vida, que nós possamos verdadeiramente entregar as nossas vidas na mão do Senhor e permitir que o Espírito Santo guie cada dia, cada passo das nossas vidas. Que nós possamos sair daqui hoje dispostos a viver verdadeiramente em prol do Evangelho do Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje dispostos verdadeiramente a ter as nossas vidas guiadas pelo senhorio do Senhor Jesus. Que nós possamos anunciar a boa nova do Senhor aonde quer que a gente esteja, em tempo e fora de tempo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos?